Hoje vai ser legal, amém? Eu não vou demorar aqui na exposição não, porque quero fazer algo diferente com vocês. Encerramento. A gente trabalhou muito aí na semana a questão da intenção, puxando o gancho, né? E então deu para a gente entender que não é só fazer, a vida cristã não é só fazer para Deus e para o próximo, é fazer da forma que Ele quer. A gente teve muitos exemplos no grupo. Eu quero aqui na última página do material reforçar algumas questões aqui. Então a gente já trabalhou coisa do coração, de trazer a tua oferta, né? Reconcilia-te com o teu irmão, aquelas coisas. Levítico 27:30, quem leu, você vai entender que o dízimo, falando a mordomia no dízimo e oferta, né? Com o seu dinheiro, exercendo mordomia com o dinheiro, gente, dízimo não é para Deus, nem oferta. Deus não precisa do nosso dízimo, da nossa oferta. O dízimo e a oferta é para nós mesmos, entendeu? É para nós aqui, para o reino de Deus aqui, para as necessidades da igreja, dos sacerdotes, para você ter a bênção de Deus liberada sobre a sua própria vida, entendeu? Ter a permissão para ser protegido, prosperar. Então, Deus não precisa, a obra de Deus. Então, a obra de Deus, igreja, trabalhos evangelísticos, você é a obra de Deus, entendeu? Então, se falar assim, eu estou dando meu dízimo para Deus, de certa forma, Deus não precisa, entendeu? Para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor, entendeu? Em obediência a Deus, nesse sentido, mas para que você seja para Deus mesmo, Deus não precisa, né? Mas nós precisamos, amém? Então, ele vai falar lá que você tem que levar todos os dízimos da terra, que é de cereais, que é do fruto das árvores, que pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor, nesse sentido, amém? De honrar a Deus. E Deus quer ser honrado, não é porque Ele não precisa, que Ele é Deus, que Ele não quer ser honrado, Ele vai ter que ser honrado, porque Ele é o Criador, entendeu? Então nós fazemos dessa forma, com essa mentalidade. Tanto que Ele diz, minha prata, meu é o ouro. Mas Ele deixa na mão de quem? Das pessoas da sua igreja, para que você administre. Exerça o quê? Mordomia. Entendeu? Sentido? Mordomia. Cuidar, administrar bem aquilo que foi te confiado. Então, a obra de Deus, ela tem custos, envolve obreiros, a circulação financeira vai diminuir muitos problemas, muitos sofrimentos na questão de serviço social, alimento, roupa, remédio, evangelização, edificação da igreja, pessoas que são fiéis, elas vão estar fazendo parte dessa administração, dessa manutenção, dessa mordomia, em todos os setores da obra de Deus. Então, gente, isso é importantíssimo, você ser útil. Você saber que pessoas precisam, o trabalho precisa, a administração precisa dessa obediência da questão financeira. E outra coisa que eu quero passar para vocês, gente, assim como os levitas foi das 12, a única tribo que não pôde trabalhar, ter terra, fazer o que quiser da vida, mas teve que viver para a obra de Deus, viver para cuidar do templo e orar pelas pessoas, louvar o nome do Senhor, liturgias. Por causa disso, eles recebiam os dízimos das outras tribos e eram sustentados pelas outras tribos. Está entendendo? Então a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Não podia trabalhar, para o homem, entrar numa empresa, não pode. O seu chamado foi isso, você, Levi, não é primícia entregue ao Senhor, você foi entregue a Deus, né? Você é de Deus, você não pode mais, Levi é a primícia, é o dízimo das outras tribos, olha que lindo, né? Então Deus tem 12 tribos, ele falou, uma é minha como dízimo, e é de Levi, todos os filhos de Levi devem ser meus, exclusivos para a minha obra. Hoje, o pastor, o cuidador, os ministros que cuidam realmente do templo, vivem para isso,
É o mesmo mecanismo. A igreja, a membresia, aqueles que podem trabalhar, que são abençoados pela cobertura do pastor, que recebem palavras proféticas, como nós temos o Projetando, coisas que acontecem devido a esse trabalho realizado. Você faz o que? Você traz seu dízimo, a sua oferta, para honrar essa casa, esse trabalho, suprir as necessidades da obra e de quem faz esta obra. Está entendendo? Isso é um trabalho. Gente, a mentalidade do Brasil está mudando. Foi esse o tempo que o povo dizia: pastor é ladrão, não sei o que. Gente, até o ímpio lá fora, o ateu, sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha é digna de receber alguma coisa. Se uma instituição é filantrópica, se a pessoa está abrindo mão da sua própria vida para cuidar de pessoas, é mais do que justo aqueles que são cuidados suprir essa pessoa. Como todos os sistemas empresariais, governamentais, enfim, a mesma coisa, filantropia e igreja. Então, isso aí já não é, entendeu? O pessoal já está amadurecendo, está estudando muito, fazendo faculdade, você vai abrir sua mente. Então, você não pode ser um cristão ultrapassado, com a mentalidade: eu não vou dar isso. Você não está dando, está tendo um trabalho. A Bíblia está cheia de versículos falando que o obreiro é digno do seu salário, etc. Paulo recolhia a oferta, etc. Então, enfim, essa mordomia na sua finança, seu dízimo, é para manutenção também, não só do templo, mas para sustento dos sacerdotes. Os levitas recebiam presentes, parte dos sacrifícios eram para eles. Vinha aquele boizão para ser, aquele bezerro para ser queimado, né? Aquele gado bem gostoso. Aí Deus falava: essa parte gostosinha aqui é para o sacerdote e a família dele. O resto é o leolá. Você sabe o que é o leolá? Não? O leolá, hebraico, queimado que sobe. Já falei muito isso aqui. O resto é para mim. Deus fala: isso aqui vocês vão queimar, oferta queimada, o leolá, queimado que sobe, eu vou receber com um cheiro suave. Mas tudo não, peraí, tira essa parte aqui, essa aqui, boazinha. O sacerdote faz um churrasquinho para ele lá e tal, entendeu? Para os filhos dele comer. Olha só o amor de Deus, cuidar de Deus com o sacerdote, com o ministro e com quem oferta. Porque quem está ofertando, o sacerdote estende a mão direita, acima da esquerda, e te abençoa. Então você vai com a bênção de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, entendeu? E do fruto dessa bênção você devolve. Então é um ciclo, é um mecanismo, uma mutualidade, é o amor manifesto da mordomia, né? Deus é amor. Gálatas 6 vai dizer: aquele que é instruído reparte seus bens com aquele que o instrui. Seu pastor, seu líder te ensina, te aconselha, te leva, ora por você, intercede, te leva a ter uma vida de salvação. Todo benefício que você tiver, você tem que lembrar dele, né? Se eu estou bem, vou lembrar dele em oração. Poxa, ganhei um salário, estou no mercado. Pô, custa nada fazer uma cestinha aqui, levar uma bandeja de iogurte. Mas isso aqui não é hipocrisia minha para ganhar em cima de vocês, não. Isso aqui é a Bíblia. Errado seria se eu ficasse falando que não precisa. É igual Jesus falando: sou filho de Deus. Aí o pessoal: mas que isso? Você é filho de Deus? Para com essa conversa. Ele falou: não, eu não sou mentiroso que nem vocês, eu sou verdadeiro, entendeu? Então, se eu fosse mentiroso, eu não falava isso, mas como eu sou verdadeiro, eu sou filho de Deus e acabou. Então, o que é para ser dito, tem que ser dito. Então, vocês entendem como é o mecanismo, era no Antigo Testamento e como é hoje, a questão das igrejas. A igreja é uma instituição, nas grandes maiorias, filantrópicas. Não tem salário, não tem, entendeu? Você trabalha com pessoas, as pessoas são abençoadas pela unção, pela autoridade que há sobre a sua vida, e você retribui para o sacerdote, para o templo, amém? E então veste, então é normal, a gente vê pessoas sendo abençoadas, traz o dízimo para a igreja, traz a sua oferta, foi abençoado, dá um presente para o líder, para o pastor: estou sendo abençoado, eu quero, vamos sair para comer alguma coisa. É uma forma de agradecer, você está honrando, você está vivendo a mordomia. Está aqui um presente, aqui uma roupa, está aqui um dinheiro, sentir de Deus, tá? Para agradecimento pelo que o Senhor fez por mim, vocês fazem por mim. Isso é normal, isso é importante. Isso é o amor de Deus manifesto na mordomia. E as nossas ofertas e dízimos, irmão, devem ser entregues no templo. Não existe negócio: o meu dízimo eu dou para o pobre lá. Jesus falou: os pobres vocês vão ter sempre com vocês, eu não. Então, gente, não mistura as coisas. Você quer ajudar o pobre? Ajude o próximo. Mas o que é de Deus é de Deus.
E o que eu vou fechar aqui, que acontece muitas vezes, eu sei que todos nós temos muitas coisas importantes a fazer. Então, eu sei que a gente tem muitas responsabilidades e muitas cobranças. Água, luz, empréstimo, né, financiamento. E aí, toda data ali, você está certinho, porque se você errar, né, você não vai poder PC, você vai responder por isso, tal. E você não quer falhar com a instituição, porque são necessidades, a maioria das nossas dívidas são de necessidades básicas, luz, água, aluguel. Você não vai falhar com isso, são importantíssimas, mas essa mesma visão para você tem que ter para o reino de Deus também. Tem a mesma visão, não posso faltar com dízimo, tal data, tem que dar meu dízimo. Tenho que primiciar primeiro, antes de resolver minhas coisas, eu tenho que honrar o reino. E eu até coloquei uma frase que eu achei até bonito aqui. Que terminando aqui no último parágrafo, né, antes dos versículos finais, que quando a palavra nos diz que é sábio, sentimos temor a Deus, eu me pergunto, será que o nosso temor maior não estaria direcionado para a pessoa errada? Ou para a instituição errada? Porque às vezes a gente teme mais não pagar um aluguel, uma luz, do que dar o dízimo, irmão. É ou não é verdade? A gente fica com um temor de pagar aluguel, a prestação daquilo, do carro, mas lá do dízimo não está nem aí. Aí eu estou perguntando, o nosso temor, será que está direcionado, o maior temor da gente está direcionado à pessoa certa, à instituição certa? Quando você tem mais medo de não pagar, por exemplo, a SEB, do que pagar, vamos dizer, pagar o dízimo, você está colocando a SEB como teu Deus, a BV financiadora como teu Deus. Então você já saiu, já desenquadrou do versículo que adorarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você já não está vivendo isso. Olha só como é que na finança a gente erra sem saber, ainda vai questionar com Deus, que porque Deus não é, faço prova com Deus. Olha só, você tem que ter conhecimento da Bíblia. O diabo bate na gente porque a gente não conhece. Isso aqui ainda não é nada, irmão. Não é nada do que a gente precisa saber para não errar aí no caminho e realmente viver a prosperidade. Por isso que mais de 60% da igreja brasileira não vive prosperidade de Deus, não tem conhecimento. Aí isso aqui é forte que eu coloquei. O nosso temor está direcionado para a pessoa errada ou para a instituição errada. A fidelidade também é um excelente, olha só, isso aqui dá até para sublinhar, a fidelidade também é um excelente aferidor de temor, de reverência e do amor ao reino dos céus, que chegou a todos nós através de Jesus Cristo, irmão. Então a fidelidade é um aferidor. O que é um aferidor? Ele é um medidor. Olha só que forte. A fidelidade mede, sabe o quê? O seu temor. Se você é fiel, ela está medindo assim a sua fidelidade com Deus, o seu temor com Deus. Então se você é infiel, ela vai medir que você não tem temor, entendeu? Então a fidelidade ela vai medir quem você é para com Deus. Quanto mais fiel, mais você o teme. Então a gente está temendo banco de homens, juros, pessoas que nem servem a Deus e estão pegando o nosso dinheiro, e às vezes não tememos de dar aquilo que é de Deus, de administrar o pagamento que nós devemos para a instituição chamada Reino de Deus, salvação da sua vida, da sua casa, libertação da mão do diabo, a SEB, mais importante que seja, a CAESB, com todo o seu respeito, claro, você tem que ser certo, não estou falando aqui que ninguém deve faltar, entendeu? O banco que você comprou o carro, você tem que ser fiel, tem que dar bom exemplo, claro, mas nada disso salvou a sua alma, tá? Então isso é mordomia no seu dinheiro, amém? E aí tem os 3 versículos aí finais que eu deixei, Provérbios, que é para honrar o Senhor, é mandamento, você tem que honrar o Senhor com seus bens e primícias, de tudo, para que se enche os seus lagares e você prospere, amém? E cada um contribui, isso é questão de oferta, segundo propôs o coração, quem tem que propor é você. Vou esperar Deus tocar em mim para eu ajudar essa obra.
Então, proponha, e não com tristeza, nem por necessidade. Necessidade é arrogância, precisa. Não sei que precisa, eu preciso, nós precisamos, todos nós. E requer-se o que? Lindo, 1 Coríntios 4:2, que os dispenseiros, cada um se encontre, ou seja, achado fiel. Quando Deus vir prestar conta com você, Ele te encontre certinho, fiel. O que é dispenseiro? Ministro. Ministro, ou seja, enviado, você como igreja é enviado por Deus para fazer que o reino dele cresça. E nesse contexto, com o seu dízimo e sua oferta. Amém? Quantas pessoas tem aí? Conta aí.